eu sou Verônica Silva, professora de pintura em tecido. Ao longo dessa semana eu estou ensinando para vocês a pintar a Nossa Senhora Aparecida num bandô. Hoje nós vamos aprender a parte da imagem. Na nossa primeira aula nós aprendemos como fazer todo esse efeito do nosso céu, como vocês podem ver aqui no nosso bandô, né, já concluído. Hoje nós vamos aprender a parte da imagem. Vou trabalhar um pincel bem pequenininho, porque nós vamos trabalhar detalhes, tá? Esse pincel, isso é uma dica, esse pincel mais molinho, ele não é feito para preenchimento. O que é preenchimento? A cor que a gente cobre o nosso tecido. Entretanto, como a gente vai fazer detalhes muito pequenos, ele é recomendado. Então, o que vocês precisam fazer? Colocar um pouquinho mais de tinta do que normalmente vocês colocariam num pincel de cerdas mais firmes, tá? Que são cerdas mais durinhas. Na pintura realista, cada lugarzinho tem a sua devida cor. Então, aqui nós estamos pintando uma imagem. Se nós estivéssemos pintando uma pessoa, seria da mesma forma. Se estivesse pintando um animal, seria da mesma forma. Uma fruta, da mesma forma. Que é, cada corzinha tem o seu devido espaço. Então, a gente vai começar, aqui estão as cores que nós vamos usar, e a gente vai começar aqui nessa região do rosto. Vou pegar aqui o marrom, colocar perto do olho. Ao pintar aqui, como eu tenho experiência, eu pintei tudo, depois fui fazendo os detalhes do rosto dela, como os olhinhos, o nariz, a boca, enfim. Só que para quem não tem experiência, o risco é muito importante. E as cores, como são escuras, vão cobrir o risco. O que vocês podem fazer? E por falar em risco, quem tiver interesse, nós vamos disponibilizá-lo, tá? O que vocês podem fazer aqui? Tem um papel manteiga, vocês podem tirar o risco antes da pintura no papel manteiga, pintar o que tiver que pintar e depois encaixa o risco certinho na silhueta. Com um carbono branco ou amarelo, você passa de novo os riscos do rostinho, tá? Porque daí pode ficar um pouco mais fácil para você pintar. E vamos continuar aqui. Então eu peguei o marrom, mais aqui perto do topinho da cabeça a gente vai usar o camurça, sempre com movimentos leves, mas bastante tinta no pincel para preencher. Aqui, que é uma região mais escura, nós vamos usar o terra queimada. Tira o excesso de tinta do pincel se necessário e continua nesse mesmo preenchimento. Onde for mais escuro, nós vamos usar o terra queimada ou preto. Onde for mais puxado mesmo para a cor da cerâmica, para a cor do barro, nós vamos usar o marrom ou o jatobá. E onde for mais clarinho, a gente vai usar o camurça. Aqui tem um detalhe mais escuro. Vou lavar o pincel, sempre vai lavando o pincel para tirar o excesso de tinta, tá? Porque como a gente está trabalhando com várias cores diferentes, às vezes pode dar um pouquinho de confusão. Vê como é que eu sei quando eu uso uma cor, quando eu uso outra. Bom, nesse caso, vocês têm a minha referência, que é a minha peça pintada, que é o meu bandô pintado. No meu caso, eu me baseei numa imagem, numa foto da imagem. Sempre colocando bastante tinta com esse pincel. E mesmo esse pincel demorando um pouquinho mais para a gente preencher, porque ele é bem pequenininho, como a gente está usando muitas cores, é melhor que a gente use ele. Porque assim, se a gente usar um pincel muito grande, a gente pode colocar cor demais, aonde não deveria. Eu tenho algumas dicas quando o assunto é pintura realista. Uma delas é, às vezes, devido à sombra, algumas áreas podem ficar um pouco indefinidas pra gente. Então, a gente pode não conseguir definir aonde começa o queixo, aonde termina o cabelo, porque tem sombra, ou seja, é um pouco mais escuro, então a gente acaba não conseguindo ver muito bem a definição. Por isso, não fiquem muito preocupados com essa parte. Outro ponto é, como a gente está trabalhando cores bem escuras, e uma delas que a gente vai introduzir agora é o preto, usem o preto sobre uma tinta. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu não falei que a gente usar cada cor no seu devido espacinho, o preto a gente vai usar em cima de uma outra cor. Então antes a gente passa o terra queimada, depois a gente passa o preto. Por quê? Porque o preto é uma cor que predomina bastante. Então se a gente não sabe dosar, ele pode dominar o nosso desenho. Usando em cima de uma outra cor em menos quantidade, fica mais fácil da gente fazer as misturas entre elas, tá? Agora eu vou colocar um pouco do preto.
Então eu vou pegar bem pouquinha tinta no pincel, vou até mostrar no meu dedo pra vocês, ó, é bem pouquinho mesmo. Porque se na hora do preenchimento a gente usa bastante tinta, na hora do acabamento a gente usa menos. Vou colocar um pouco aqui. Vou colocar um pouquinho também aqui. Já vou colocar um tiquinho de nada embaixo da boca, para dar uma leve sombrinha. Lembrando, se for usar o truque do papel manteiga, espera secar e aí você faz o risco com o carbono branco. Ah, Vê, mas você não falou que a gente tem que trabalhar em base úmida? Aí você umedece um pouquinho só, com um pouquinho mais de tinta, a área onde você for colocar o preto. Aqui embaixo da boca. Aqui tem uma dobrinha também, ó. Eu vou marcar, certo? Lavar o pincel, lembrando que o preto predomina, então é bom sempre ter pouca tinta no pincel. Aqui eu quero deixar um pouquinho mais terra queimada. Vou marcar a parte dos olhos, sempre assim, ó. Pouquinha tinta, vai lá e trabalha os detalhes, ó. Marquei uma parte do olho. Vou marcar a outra parte. Vou pegar o terra queimada antes, que é melhor, tá? Como eu falei pra vocês, se precisar colocar o preto, a gente põe em cima do terra queimada. Aqui. Ó, são as curvinhas. Tá vendo como já tá pegando forma? Aqui, bem na basezinha do nariz, a gente vai pegar um pouquinho de nada de preto e vai fazer uma marcação parecendo um triângulo. Vou fazer o centro da boca, que é preto, é um vãozinho preto. Tá vendo, ó, como já tá pegando o formato? Vou lavar o pincel para tirar o excesso de preto. E agora vamos colocar um pouquinho mais de tons mais claros. Bem pouquinha tinta agora, ó, o camurça, quase nada de tinta, tá vendo, ó? É bem pouquinho mesmo. Só na pontinha do pincel. Venho aqui na pontinha do nariz. E aqui vai ser a mesma coisa que a gente falou do branco, lá no nosso céu, na nossa primeira aula. Como a gente está usando o camurça, que é um tom mais claro, em cima de um tom escuro, depois de seco, se você perceber que sumiu um pouquinho, pode reforçar. Aqui embaixo do olho, ó. Isso, são luzes, tá? Como a imagem não é uma imagem lisa, ela tem formatos e tem ondulações, então conforme a luz bate, vai fazendo uns desenhos diferentes. Vejam na peça já pronta, olha. Depois de seco, eu reforcei um pouquinho mais os nossos tons mais claros. Também já deixei mais iluminada essa parte do queixo. Vejam que a gente colocou o preto, como eu mostrei para vocês, e depois eu coloquei um pouquinho do nosso camurça, ó, em volta. Toda vez que a gente tem um tom bem escuro e coloca um tom mais claro evidenciando esse tom escuro, a gente mostra profundidade. Tá vendo como parece uma parte funda do desenho? Então a gente vai fazer a mesma coisa nessa parte inteirinha. Quando eu for fazer o cabelo, a mesma coisa. Quando eu for fazer o pescoço, a mesma coisa, o mesmo movimento. O que vocês precisam lembrar? Ó, no pescoço, o movimento da pincelada foi mais pro ladinho. Porque na pintura realista, a gente sempre faz o movimento seguindo o nosso desenho. Então, para o cabelo, eu quero dar esse aspecto escorrido, então eu fiz para baixo. E a gente vai repetir esse mesmo movimento do cabelo aqui na roupa dela. Para trabalhar a roupinha, nós vamos usar um pincel ainda de cerdas mais molinhas, só que dessa vez, ó, ele tá paradinho, ele não vem assim de fábrica. O que eu fiz? Peguei a tesoura e cortei ele na metade. Por quê? Porque eu precisava dele bem chatinho. Tá vendo como ele é bem apertadinho, ó, ele é bem achatado? Então, ele me ajuda a fazer os cantinhos, tá? O que a gente vai fazer? Vou pegar primeiro, para facilitar, a gente pode marcar todas as dobrinhas. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui do terra queimada e vou, ó, marcar as dobrinhas.
Alguns lugares são mais escuros, a gente trabalha com o preto, bastante tinta no pincel, se necessário pode usar um pouco da misturinha. Por quê? Porque a gente está preenchendo áreas maiores com um pincel que não é feito para preencher. Então, às vezes pode precisar da mistura. Lembrando que, como a gente falou na nossa primeira aula, a mistura é diluente para tecido e aquarela para tecido. Vou lavar o pincel só para tirar o excesso de tinta. E vou continuar trabalhando do outro lado enquanto seca um pouquinho esse. Vocês vão entender já já porque que é importante que seque um pouquinho. Não precisa secar completamente, tá, gente? Mas secar um pouco, ó. Vou lavar meu pincel porque nós vamos fazer a segunda parte agora, que são as cores mais claras. Então, eu vou intercalar. Às vezes eu venho trabalhando com o marrom, sempre aonde eu não coloquei tinta, tá? E aí, eu vou encontrando a parte mais escura que nós fizemos, ó. E posso colocar um pouquinho também do nosso chocolate, ou aqui no caso eu tô usando o jatobá. Então você pode trabalhar com a cor que você tiver. Ó, por que que é importante a gente esperar secar um pouquinho? Porque às vezes eu posso passar, como a área é muito pequena, eu posso passar em cima da onde a gente já pintou. Se tiver seco, não vai apagar. Ele vai deixar um pouquinho mais apagadinho, mas não vai apagar completamente, tá? E assim a gente vai trabalhando, ó, a roupinha toda. Em algumas exceções, se vocês perceberem que a área para pintar, como aqui, por exemplo, é bem grandinha, maior do que as demais, aí pode usar um pincel um pouco maior e, nesse caso, um pincel chato. Mas são poucas exceções nessa roupinha, tá? É só para adiantar mesmo o processo. Nossa aula de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais e eu quero te ver na nossa aula de amanhã. Qualquer dúvida é só me chamar nas redes sociais. Tchau, tchau!